Bom, vamos continuar com o estudo das pirâmides e agora eu vou tratar de um tipo particular de pirâmide, muito importante, e é o que mais aparece nas provas de vestibular. As pirâmides regulares. Quando que uma pirâmide será chamada de regular? Bom, uma pirâmide será chamada de regular quando acontecerem duas coisas. Primeiro, a base, que é aquele polígono que a gente desenhava no plano alfa, tem que ser um polígono regular. Então, se a pirâmide for uma pirâmide triangular regular, a base tem que ser um triângulo equilátero. Se a pirâmide for quadrangular regular, a base tem que ser um quadrado. Se a pirâmide for hexagonal regular, a base tem que ser um hexágono regular. Essa é a primeira condição para uma pirâmide ser regular. E a segunda condição é que quando você pega o vértice da pirâmide, projeta lá no plano alfa, a projeção vai cair exatamente no centro da base. Tá? Então, por exemplo, que eu vou desenhar daqui a pouco, essa pirâmide. Ela é uma pirâmide quadrangular regular. Por quê? Bom, porque a base é um quadrado, certo? A base é um quadrado. E quando eu pego o vértice e projeto na base, a projeção do vértice na base cai exatamente no centro da base. Então, esse é um exemplo de pirâmide regular. Essa é uma pirâmide quadrangular regular. Vamos começar por ela. Vamos desenhá-la aqui. Bom, para desenhar uma pirâmide quadrangular regular, a primeira coisa que eu faço, desenho lá o quadrado. É claro que, como eu quero passar uma ideia de 3 dimensões da figura, eu sou obrigado a deformar o quadrado, mas isso é um quadrado. Próximo passo, eu localizo o centro desse quadrado, no caso é só traçar as diagonais, ele está por aqui assim, aí eu venho nesse pontinho e levanto uma perpendicular. Que tamanho é essa perpendicular? O tamanho que você quiser. Eu poderia ter parado aqui, poderia ter ido mais lá para cima. O importante é o seguinte, a projeção desse ponto na base tem que cair no centro da base. Então, agora basta pegar os outros vértices lá de baixo, né, do quadrado, e ligar a esse pontinho aqui. Ó. E aí a gente vai ter a nossa pirâmide. A esse vértice, que é onde estão chegando as linhas tracejadas, eu vou fazer um risco tracejado. Vai ficar algo assim. Certo? E o resto é cheinho. Pronto, aí está a nossa pirâmide quadrangular, regular. Bom, quais são os elementos importantes, né? Aqui continua valendo as mesmas coisas que eu apresentei no primeiro vídeo. Esse ponto é o vértice, né? Vértice. Essas arestas que saem do vértice são as arestas laterais. Aqui embaixo eu tenho um quadrado. E as arestas desse quadrado são as arestas da base. Certo? Muito bem. Em toda pirâmide regular vai ter dois carinhas que nós vamos chamar de apótema. Quais são esses apótemas? Você vai ter o apótema da base, que é o apótema de um polígono regular, que é o segmento que sai do centro e vai até o ponto médio de um lado. Certo? No caso de um quadrado, o apótema da base, que seria o apótema do quadrado, é exatamente metade do lado. Tá? Esse é um dos apótemas. O outro apótema é chamado de apótema da pirâmide.
que é o segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio de uma aresta da base. Esse cara aqui é chamado de apótema da pirâmide. Certo? Bom, daqui a pouco eu vou apresentar esta para vocês, que também é uma pirâmide irregular. Então, aqui está o centro do triângulo, que é um triângulo equilátero. O segmento que sai do centro e vai até o ponto médio de um lado, esse carinha, o apótema da base. Esse que sai do vértice e vai até esse mesmo ponto médio, esse é o apótema da pirâmide. E esse outro segmento é a altura da pirâmide. Note que a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Envolvendo os apótemas. Apótema da base, apótema da pirâmide e altura. Tá certo? Apótema da base, apótema da pirâmide e altura. Tem um triângulo retângulo aqui. O mesmo ocorre na pirâmide que nós estamos examinando, né? Apótema da base, apótema da pirâmide e altura. Temos um triângulo retângulo, a altura da pirâmide. Certo? Vamos destacar isso aqui. O que eu preciso fazer? A gente precisa pegar esse pontinho e trazer até o ponto médio aqui. Está por aqui assim. Certo? Então, se eu pegar aquele ponto e levar até o ponto médio, de um lado, de uma aresta da base, né? É assim que a gente chama. Esse carinha que eu estou desenhando é chamado de apótema da base. Esse ângulo aqui é reto, tá? Então, esse rapazinho, apótema da base. A medida eu vou chamar de A índice B. A de apótema, B de base. Aqui tem um ângulo reto. Isso é a altura da pirâmide. Certo? E se você ligar agora esses pontos, ó, do vértice até aquele ponto médio lá embaixo, este segmento, isso aqui é conhecido com o nome de apótema da pirâmide. Tá? Então a medida dele eu vou representar por essa letra. A de apótema, P de pirâmide. Tá certo? O que tem de importante aqui? Esse ponto é médio. Outra coisa que tem que se observar é que esse ângulo aqui também é reto. Tá? Bom, com essa daqui é mais fácil de ver. O apótema da base sai do centro e vai até o ponto médio formando um ângulo reto. O apótema da pirâmide sai do vértice e vai até o ponto médio formando um ângulo reto, porque esses triângulos são isósceles, né? Tá certo? Na pirâmide regular, os triângulos laterais são todos isósceles. Tá certo? Note que o apótema da pirâmide é a altura de uma face lateral. Tá? Bom, aqui tem um triângulo retângulo, então eu posso aplicar Pitágoras. Essa é a novidade que vale nas pirâmides regulares, né? Então, se você aplicar um Pitágoras nesse triângulo que eu estou destacando, como é que fica? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que seria o apótema da pirâmide, é a soma dos quadrados cateiros. Apótema da base e altura. Tá, essa é uma relação importante. Vale para todas as pirâmides regulares. Né? Vale para quadrangular, vale para triangular, ó, apótema da base, apótema da pirâmide e altura. Note que o apótema da pirâmide é a hipotenusa desse triângulo. Né? Vale a mesma relação aqui. Tá certo? O que mais que tem de importante? Nesse caso aqui particular, como é que eu calcularia a área da base? Se você chamar esse cara aqui de L, a área da base é a área de um quadrado. L ao quadrado. Como é que eu calcularia o apótema da base? Para esse caso, o apótema da base é metade do lado.
certo? É fácil ver isso. Apótema da base, metade do lado da base, metade da aresta da base, tá certo? Cuidado para não confundir esses caras, né? Tem B aqui, tem A, só que um é A maiúsculo para a área, A minúsculo para o apótema. O que mais de importante tem aqui? Uma coisa muito importante, ó. Como que eu calculo a área lateral? Que eu vou representar assim. Ora, a superfície lateral é constituída de 4 triângulos, iguaizinhos, porque a pirâmide é regular. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura do triângulo, que é o apótema da pirâmide, tá certo? Base vezes a altura sobre 2. Então, ó, base, que é o nosso L, né? Que também é L, vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Isso dá a área de um triângulo. No nosso caso aqui, nós temos 4 triângulos. Então eu vou multiplicar por 4. Se eu tivesse uma pirâmide triangular, eu multiplicaria por 3. Se fosse uma pirâmide hexagonal regular, eu ia multiplicar por 6. Tá? Então isso vai fornecer a área lateral. Veja, a área de uma face é base, L, vezes a altura, apótema da pirâmide, sobre 2. A área lateral no T', eu tenho que multiplicar pelo número de triângulos, que nesse caso são 4. Tá? O que mais importante nós temos aqui? Área total. Como é que eu calculo a área total? Ora, basta pegar a lateral, que você já sabe calcular, e adicionar com aquela lá de baixo, né, com a base. Tá certo? O volume. Bom, o volume não muda. É aquela fórmula que eu apresentei no vídeo anterior. É 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? O que vai facilitar, no caso das regulares, é para calcular a área da base, né? Porque se ela for quadrangular, a área da base é a área de um quadrado. L quadrado. Tá certo, pessoal? Bom, tem mais coisas para a gente conversar, né? Eu vou dar uma pausa aqui para não ficar muito longo e daqui a pouco eu continuo tratando desse assunto. Até mais.